Vivemos em um tempo onde o barulho se tornou virtude, onde quem fala mais alto é visto e quem fala com calma é ignorado, onde o impulso é confundido com coragem e o silêncio com fraqueza. Mas o silêncio nunca foi fraqueza. Ele é apenas um idioma que poucos ainda entendem. A sociedade te ensina a se mostrar, apostar, provar, reagir, responder, aparecer. Desde cedo, te empurram a acreditar que visibilidade é sinônimo de valor, que se ninguém te vê, então nada em você existe. Mas há um poder secreto em quem aprende a desaparecer, não por covardia, mas por escolha. Ser invisível no mundo de hoje é um ato de rebeldia. É um protesto silencioso contra o excesso. É recusar o convite para o ruído e escolher a profundidade no lugar da exposição. Porque o mundo grita o tempo inteiro. Cada voz tenta se sobrepor à outra. Cada opinião quer ser a última. Cada pessoa busca um palco, mesmo que pequeno, para ser aplaudida. E nesse caos, o silêncio se torna uma forma de poder. O tipo mais raro, o tipo mais calmo. O invisível não é quem desapareceu, é quem aprendeu a estar presente sem precisar ser notado. É quem observa antes de agir. É quem não precisa correr para acompanhar o ritmo de quem não sabe para onde vai. É quem entende que há mais força em conter do que em explodir. Vivemos rodeados de urgência. Todos querem ser algo agora, ter algo agora, provar algo agora. O silêncio não combina com essa pressa. Ele é lento e, por isso, é sábio. O silêncio não quer ganhar. Ele quer entender. E é isso que o torna tão poderoso, porque quem entende não precisa competir. A arte de ser invisível é, na verdade, a arte de não se perder, tentando ser visto. É sobre estar inteiro mesmo quando ninguém repara. É sobre fazer o certo sem plateia, crescer sem aplausos, mudar sem anúncios. É sobre deixar que o tempo fale por você. O mundo te oferece vitrine, mas a sabedoria mora no bastidor. Há pessoas que falam tanto que acabam se afogando nas próprias palavras. Outras aprendem a respirar no silêncio e por isso duram mais. O invisível não precisa convencer, ele apenas vive de forma tão consistente que o tempo acaba fazendo o trabalho por ele. Ser invisível é aprender a observar o fluxo da vida sem tentar controlá-lo. É perceber que a força não está em se impor, mas em permanecer inabalável. O silêncio é o território onde nasce o verdadeiro autoconhecimento. É quando você se cala que ouve o que realmente importa e descobre o que é ruído e o que é verdade. O problema é que o mundo teme o silêncio, porque o silêncio revela. Ele mostra o que está dentro. Ele te força a encarar aquilo que o barulho tenta esconder. Muita gente prefere a distração, porque olhar para dentro é pesado. O invisível não foge disso. Ele mergulha. Ele entende que o desconforto é o preço da clareza. Enquanto o mundo busca likes, ele busca paz. Enquanto os outros falam, ele escuta. Enquanto os outros correm, ele entende o valor de ficar parado. E no fim, ele chega primeiro, porque não gastou energia tentando impressionar. Ser invisível não é desistir do mundo. É escolher não depender dele. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem reconhecimento. É não se corromper só para ser aceito. É recusar a necessidade de provar o próprio valor. É agir com propósito, e não com desespero. Muitos confundem silêncio com ausência. Mas há pessoas caladas que estão mais presentes do que qualquer multidão barulhenta. Há presenças discretas que moldam o ambiente sem dizer uma palavra. O invisível domina a arte de agir sem anunciar, de fazer sem se vangloriar, de impactar sem ser visto. E isso é o que confunde o mundo. Como alguém pode ter tanta força sem precisar mostrar? Mas essa é a essência da verdadeira força. A força silenciosa, aquela que não depende de plateia, que não precisa ser entendida, que não se explica. É a força que vem da paciência, da disciplina, da serenidade,
aquela que constrói no escuro o que todos vão enxergar só muito tempo depois. O silêncio é o berço de toda clareza. É no silêncio que as ideias se alinham, que as emoções se acalmam, que a verdade encontra espaço para aparecer. Quando tudo à sua volta grita, quem permanece em silêncio é capaz de enxergar com mais nitidez. O barulho confunde, o silêncio revela, o barulho distrai, o silêncio orienta. Ser invisível é aprender a habitar esse espaço de calma dentro de um mundo frenético. É se tornar o observador e não o participante do caos. É ver as pessoas competindo por atenção e entender que isso é uma corrida que não tem linha de chegada. Porque o reconhecimento que nasce do barulho dura o tempo de um eco, mas o respeito que nasce do silêncio dura o tempo de uma vida. O mundo moderno nos ensina a performar, não a existir, a mostrar, não a ser, a colecionar olhares, não conexões. Ser invisível é um ato de resistência contra isso. É escolher ser real em um mundo que valoriza o artificial. É ter coragem de ser inteiro, mesmo quando ninguém está assistindo. O silêncio incomoda porque ele tira o disfarce. Ele revela as intenções. Ele mostra quem fala por sabedoria e quem fala por medo de ficar em silêncio. Quem precisa ser notado o tempo inteiro é, na verdade, quem mais teme desaparecer. Mas o invisível não teme o esquecimento, porque ele sabe que o tempo sempre encontra quem permanece. Há algo profundamente poderoso em não reagir. Quando o mundo te provoca e você escolhe o silêncio, isso não é passividade. É controle, é domínio sobre si mesmo, é prova de maturidade, porque reagir é fácil. Manter-se em paz exige força. O silêncio é o campo de treinamento da mente. É onde você aprende a controlar os impulsos, a enxergar padrões, a compreender o que realmente importa. Quem domina o silêncio domina o próprio destino, porque já não age por impulso, age por intenção. E ser invisível não significa ser apagado, significa agir de modo tão consciente que o resultado fala antes de você. Significa trabalhar em silêncio e deixar que o fruto do seu esforço faça o barulho. O invisível entende o valor da espera. Ele sabe que o tempo certo é mais poderoso que o tempo rápido. Ele não precisa correr, porque ele sabe para onde está indo. Ele não precisa se justificar, porque os fatos vão falar por ele. A arte de ser invisível é a arte de confiar no processo. É acreditar que o que é verdadeiro sempre encontra o caminho certo para aparecer, mesmo que leve tempo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo, porque o propósito é mais importante que o aplauso. Há uma beleza em ser discreto, em não anunciar suas vitórias, em não dramatizar suas perdas, em apenas continuar. O mundo subestima quem não fala, mas quem cala raramente esquece o que viu, e quem observa o suficiente, aprende o suficiente para nunca mais precisar provar nada. Ser invisível é se tornar imune à necessidade de aprovação, é encontrar paz na própria presença, é entender que você não precisa ser lembrado para ter feito a diferença, é deixar marcas silenciosas, sutis, mas reais. As vozes mais fortes nem sempre são as mais sábias. Às vezes a voz que cala carrega a sabedoria que o mundo ainda não está pronto para ouvir. O invisível não tenta convencer. Ele apenas vive de forma tão autêntica que o tempo acaba validando o que ele sempre soube. O mundo pode ignorar, mas o universo nunca esquece quem age com verdade. O silêncio também é uma forma de falar. Ele diz: eu não preciso participar disso. Ele diz: eu sei quem sou e isso basta. Ele diz: nem tudo merece uma resposta. E essa consciência liberta. Quando você aprende a não reagir a tudo, descobre que a paz vale mais que a razão. Quando você aprende a não se explicar para todos, entende que o silêncio é um filtro natural. Quem te entende, fica. Quem não entende, nunca deveria ter ficado. Ser invisível
é parar de lutar contra o que é natural. É deixar de se moldar para caber. É aceitar que nem todo brilho precisa ser visto e nem toda verdade precisa ser dita. Vivemos num mundo que vende a ilusão de que visibilidade é poder, mas o verdadeiro poder está em controlar o próprio foco, em não desperdiçar energia tentando aparecer em todos os lugares, em escolher o que merece a sua atenção. O invisível domina a arte da seletividade. Ele não fala sobre tudo, não responde a todos, não se expõe por qualquer motivo. Ele economiza energia para o que realmente importa, e é justamente isso que o torna raro. Porque hoje todo mundo quer ser visto, mas poucos querem ser compreendidos. Todo mundo quer falar, mas quase ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ter razão, mas poucos buscam sabedoria. O invisível não busca holofote, busca propósito. Ele não se preocupa em parecer certo, se preocupa em ser inteiro. E quando o mundo tenta arrastá-lo para o barulho, ele volta para o silêncio, porque é lá que ele recarrega o que o mundo consome. O silêncio é a casa da lucidez. É nele que as coisas voltam para o lugar. Quando tudo parece confuso, é o silêncio que reorganiza o caos. Quando o mundo te pressiona, é o silêncio que te mostra que nada é tão urgente quanto parece. E é por isso que o invisível vence sem precisar lutar. Porque enquanto todos desperdiçam energia tentando ser notados, ele direciona a própria energia para construir algo sólido. E o sólido, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Ser invisível é entender o valor da consistência. É saber que o resultado vem para quem trabalha quando ninguém está olhando. É o oposto do imediatismo. É plantar sem pressa, regar com paciência e colher com serenidade. A vida é feita de ciclos, e o silêncio é o solo onde as transformações acontecem. Tudo o que cresce de verdade começa escondido. Nenhuma semente floresce sob aplausos. Ela cresce no escuro, no silêncio, no invisível. E talvez seja essa a maior lição de todas. O invisível é o espaço onde tudo realmente nasce. O invisível é o estágio antes da colheita. É o tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está se formando. É o período em que a pressa tenta te convencer de que você está atrasado, enquanto o destino sussurra que você está exatamente onde deveria estar. A maioria desiste nesse momento, porque não suporta não ser vista, não suporta não ter validação imediata. Mas o invisível que persiste entende que o tempo é o melhor aliado de quem não tem medo de esperar. O silêncio é o abrigo dos que compreendem o valor do processo. É no silêncio que a maturidade nasce. A pressa quer provar, o silêncio quer entender. A pressa busca aplauso, o silêncio busca evolução. O invisível sabe que há coisas que só florescem quando ninguém está assistindo. E é por isso que o invisível parece sempre calmo, porque ele não está preocupado com o ritmo dos outros. Ele não mede progresso por comparação. Ele mede por coerência. Ele não busca estar à frente, busca estar em paz. O mundo moderno transformou visibilidade em religião. Mas o que muitos não percebem é que a exposição é uma prisão disfarçada de liberdade. Quando você se torna dependente do olhar alheio, você deixa de agir por essência e começa a agir por aprovação. Você passa a se moldar para caber nas expectativas dos outros. E quanto mais se mostra, menos se encontra. O invisível anda na direção contrária disso. Ele não precisa se esconder, mas também não precisa se exibir. Ele existe em equilíbrio. Ele vive em profundidade. Ele se conhece o suficiente para não buscar validação externa. E é isso que o torna livre, porque a verdadeira liberdade não é poder fazer tudo. É não precisar provar nada. É fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. O silêncio, quando dominado, se transforma em sabedoria. É nele que se aprende a responder apenas quando é necessário. É nele que se entende que nem todo conflito precisa de uma guerra, que nem toda crítica merece resposta
que nem toda oportunidade é caminho. O invisível carrega uma serenidade que incomoda, porque num mundo onde todos querem ser notados, quem não quer ser visto causa desconforto. As pessoas não sabem lidar com quem não joga o mesmo jogo, mas o invisível não está tentando vencer ninguém. Ele está apenas em outro campeonato, o da consciência. Ele entende que nada é mais forte do que a calma de quem já se perdoou, de quem já se encontrou, de quem já não precisa provar. E essa calma assusta, porque o barulho vive de reação, o silêncio de presença. Há uma diferença entre estar quieto e estar em paz. O invisível não é apenas alguém que não fala, é alguém que não precisa reagir. E essa é uma forma de poder que poucos dominam. O mundo te ensina a ser notado, a ser o mais rápido, o mais ousado, o mais barulhento. Mas o invisível aprendeu que às vezes o poder está em ser o mais estável, o que não se abala, o que não se contamina, o que observa, entende e segue. O invisível é o arquiteto da própria paz. Ele constrói muros contra o ruído, mas janelas para o aprendizado. Ele não se fecha, apenas escolhe o que permite entrar. E o tempo trabalha a favor dele, porque tudo o que é verdadeiro resiste. Tudo o que é barulho se apaga. O silêncio é o filtro da verdade. Quando tudo ao redor se cala, o que sobra é o que realmente importa. Ser invisível é viver com essa consciência constante, a de que nada do que é essencial precisa ser mostrado. Há uma beleza indescritível em ser discreto num mundo exibicionista, em ser profundo num mundo superficial, em ser paciente num mundo imediatista, em ser calmo num mundo histérico. E o mais curioso é que quando você finalmente aprende a ser invisível, o mundo começa a te ver de outro jeito. Não porque você pediu, mas porque a consistência chama a atenção até de quem não queria notar. As pessoas sentem a energia de quem não precisa provar, sentem a presença de quem não disputa espaço, respeitam, mesmo sem entender. Ser invisível é dominar a arte de não se perder no meio da multidão, é andar em silêncio, mas deixar pegadas fortes, é não falar nada, mas fazer com que o simples fato de existir mude o ambiente. O invisível não vive para ser lembrado, mas para viver em coerência. E, ironicamente, é isso que o faz inesquecível. O silêncio é o som da maturidade. Quem já entendeu a vida, fala menos. E quem ainda não entendeu, fala demais. O invisível aprendeu que o mundo muda o tempo todo, mas que há um tipo de paz que não depende do mundo. Uma paz que nasce quando você para de correr atrás de atenção e começa a correr atrás de significado. Porque o significado é o que fica depois que o barulho passa. O barulho promete relevância, o silêncio entrega sentido, o invisível sabe que o tempo vai apagar rostos, mas nunca vai apagar essência, e é por isso que ele não tem medo de desaparecer, porque ele nunca esteve interessado em fama, ele sempre esteve interessado em verdade. E a verdade não precisa ser viral para ser eterna. A arte de ser invisível é a arte de não se deixar distrair, de não cair nas armadilhas do ego, de não medir valor por métricas. É sobre ser o mesmo com aplausos ou sem eles. É sobre seguir firme quando ninguém percebe. É sobre confiar tanto em si mesmo que a falta de reconhecimento não abala o propósito. Ser invisível é o mais alto nível de autodomínio. É quando o silêncio se torna escudo, não prisão. É quando a solidão vira companhia, não castigo. É quando o não ser visto se transforma em liberdade, não em rejeição. Porque o invisível sabe que o que é real nunca precisa gritar. Tudo o que é genuíno fala com calma, age com propósito e permanece em silêncio até ser impossível de ignorar. E talvez, no fim, essa seja a verdadeira vitória. Chegar ao ponto em que o mundo fala, mas você já não precisa responder. Onde tudo te chama, mas nada te tira do eixo. Onde você já não busca ser visto, porque aprendeu a enxergar. Ser invisível
é deixar que o silêncio conte sua história, e quando ele fala, ninguém ousa interromper.